Olá, seja muito bem-vindo ao Como Se Fosse Fácil. Eu sou o Fernando. E eu sou a Maju. E hoje o nosso tema é criatividade. E o nosso podcast é um podcast sobre empreendedorismo pé no chão. Eu esqueci de falar essa parte. Mas não tem problema. Hoje nós vamos falar um pouco sobre criatividade, sobre desafios, sobre como é importante trabalhar a criatividade no empreendedorismo. A nossa área é bem dentro da criatividade, mas a gente acredita fielmente de que criatividade não é só para áreas de arte, criativas, decoração, coisas estéticas. O que é criatividade, no final das contas? Você está esquecendo de uma coisa importantíssima. Nosso quadro semanal chamado Obsessão da Semana. Tô meio esquecido hoje, né? Tá meio esquecido hoje. Você quer começar ou você quer que eu comece? Você dá um tempinho pra pensar. Eu acho que eu vou começar, porque eu já sei qual é a minha obsessão da semana. E Tá você bom. já sabe também, porque eu já comentei com você. Mas eu não consigo tirar da minha cabeça que as Ilhas Canárias não chamam Ilhas Canárias por causa dos canarinhos. Elas foram descobertas pelos romanos e lá tinham muitos leões marinhos. Só que na época de Roma chamavam-se cães marinhos. E aí, canis, canárias. Aí as ilhas ficaram conhecidas como Ilhas Canárias. E aí tinha muito passarinho, canarinho. E ele chama canarinho por causa do nome da ilha. E não o contrário. O que é Isso bizarro. explodiu a minha cabeça. É essa a minha obsessão da semana. É uma boa obsessão da semana. Eu tenho duas obsessões da semana. Que a gente não gravou semana passada, então minhas obsessões acumularam. Você vai deixar passar? Manda lá. Ou vou ter que escolher? Manda uma só, vai. Ah, deixa eu fazer duas. Tá bom. Tá, minha primeira obsessão da semana, pra quem tá vendo o vídeo pode ver aqui, é nosso cãozinho Leguinho. Pra quem não tá vendo em vídeo, ele tá deitadinho aqui no meu colo. E ele é um cão de guarda compartilhada, pra quem não sabe. Ele já apareceu aqui antes. Ele já apareceu aqui antes, mas aí ele fica um tempo aqui comigo, um tempo com meus pais, porque eles gostam muito dele. E ele tá aqui já tem 2 semanas? Algo assim. 2 semanas, desde pós-carnaval, a gente trouxe ele de volta. E eu tava morrendo de saudade dessa criaturinha aqui. Então, essa é a minha obsessão da semana passada. Apesar de que, pra ser sincera, é minha obsessão eterna, porque eu adoro esse cachorro. E a próxima obsessão? A minha próxima obsessão, você já sabe o que é. Por isso que tá fazendo esse sorrisinho aí. Mas minha próxima obsessão é uma obsessão também que é antiga na minha vida. Mas é a série Bones, que é uma série de investigação criminal, que tem um tomzinho, assim, de humor, e que eu tô assistindo pela 3ª ou 4ª vez, assim, tem muita gente que assiste Friends, ou então Gossip Girl, assim, várias vezes. Bones é a minha série dessa, que eu assisto várias vezes, tipo uma série conforto. E aí agora eu tô fazendo o Fernando assistir comigo. Ela fez uma seita da série, porque ela me colocou pra assistir, agora colocou a irmã dela pra assistir também. Em breve vai ter o seu cunhado também vai estar assistindo. Em breve você vai assistir também. Tô colocando todo mundo pra assistir Bones. Assistam Bones, são 12 temporadas de alegria e amorzinho e coisas estranhas. E Flip Phones. Porque é uma série antiga, né? Tipo, 2007... Algo assim. Mas, nossa, eu adoro essa série. Eu assisti ela bem novinha e já assisti ela várias vezes inteira. E aí agora mais uma pra conta. Então é minha segunda obsessão da semana. Eu roubei essa semana, tive 2 obsessões. Vamos lá, então? Vamos lá. O que é criatividade, no final das contas? Conta aí pra gente. Então, eu queria começar um pouco diferente. Tô dando uns plot twists assim em você hoje. E eu queria perguntar o que é criatividade pra você. Pra mim? Eita. Botei você no hot seat. Me botou no negócio aí. Ó, eu acho que criatividade pra mim é uma habilidade em 2 tempos, assim. O primeiro tempo seria sua capacidade de ver uma coisa, algo externo, um problema, alguma coisa assim. Interpretar aquilo e, a partir da criatividade, né, gerar algo novo, seja uma coisa artística, seja uma solução para um problema, seja uma forma de comunicar, não sei, eu acho que é isso. Tipo, é uma capacidade de internalizar alguma coisa que existe
e externalizar uma coisa nova. Acho que pra mim é isso. Uhum. Que eu acho que criatividade é uma coisa que tem vários significados para várias pessoas, assim. Pra mim é um pouco de enxergar o mundo de uma forma diferente. Às vezes, você parar pra pensar, por exemplo, uma coisa que eu acho bem interessante de pensar a coisa de criatividade é a fotografia. Porque a fotografia ela é super fiel a uma realidade. Mas você pega o trabalho de um fotógrafo, é a visão dele de uma coisa que tá todo mundo vendo. Mas ele consegue ali destacar coisas específicas em uma coisa mundana. E aí é uma visão diferente do mundo. E pode ser uma visão diferente de como resolver um problema, pode ser uma visão diferente de como pintar um quadro, ou às vezes de um sentimento que você tá sentindo. Então, pra mim é um pouco isso, assim. Legal. Acho que tem tanto na minha resposta quanto na sua, tem uma camada de abstração e vislumbrar algo que pode ser, né? Eu acho que tem muito disso mesmo. Ter uma coisa assim, meio quase que uma visão do futuro, assim. Acho que visão é um pouco, talvez, o que resume um pouco a fala minha e a sua, assim. Sim. Do que é criatividade. E, assim, é um grande desafio na vida profissional, não só de quem trabalha com criatividade em si, assim, então quem trabalha na área de artes ou quem trabalha igual a gente na área da arquitetura, mas eu acho que para qualquer empreendedor, criatividade é essencial. E acho que tá ali envolvido totalmente com o tema que a gente falou algumas semanas atrás, que é a inovação. Então, acho que são duas habilidades, duas características que estão ali super... complementares. Isso, super complementares uma com a outra. Tanto para pensar assim em inovação, quanto para pensar na longevidade mesmo de um negócio, eu acho que qualquer negócio que acaba, entre aspas, ficando parado, ele tende a ter problemas. Então, acho que a criatividade é uma coisa que a gente deve exercitar, nem que seja só para manter esse movimento de alguma forma, né? Assim. Agora, acho que o problema que a gente gostaria de trazer, e algo que foi marcante aí nas últimas semanas, que fez a gente querer trazer esse ponto, é os desafios que a gente tem quando a criatividade não vem com tanta facilidade, né? Na arquitetura tem a tal da síndrome do papel em branco. O pessoal já falou muito disso na faculdade, né? Sim, acho que pra quem escreve também, pra quem desenha, pra quem pinta, tipo a síndrome da tela em branco, do papel pra qualquer coisa, assim, de certa forma criativa, é um desafio grande você enfrentar momentos em que ela não vem com tanta facilidade. Eu acho que existe muita pressão de ser produtivo. E acredito que tem uma parte que é meio identitária, uma coisa meio emocional também. De tipo, receio de colocar pra externalizar algo que tá na sua cabeça pro mundo, sem ter certeza de que é aquilo mesmo, e de que aquilo vai dar certo. Pelo menos na arquitetura eu acho que acontece muito isso. Às vezes você pensa uma solução e você fica meio... Tá, pra onde que eu vou aqui? Será que é isso mesmo? Será que tem como testar isso e tal? É meio intimidador, né? O papel em branco, assim. Eu acho que traz uma certa insegurança. Então, mexe muito com uma questão emocional mesmo, assim, de se sentir seguro com criar. De trazer algo novo ali pra mesa, pro papel, pra uma tela, pra o que for que você vá preencher, entre aspas, assim, com sua criatividade. Você tem uma certa insegurança, porque eu acho que é uma coisa muito vulnerável ali. Sim. De você trazer uma coisa que tá na sua cabeça pro mundo. E aí você fica um pouco assim, nossa, será que vão julgar o que eu tô pensando? Será que vão não concordar? Será que isso é possível? Então, antes mesmo de botar aquilo ali na realidade, aquilo que tá só na sua cabeça, você já vai julgando aquilo, e isso é um desafio enorme. E eu acho que é uma construção também. Eu tô me lembrando aqui dos primeiros períodos de faculdade de arquitetura, porque quando eu entrei, que eu era um jovem mancebo, eu percebia que, assim, eu achava que eu desenhava super bem. Então, no primeiro período, chegou aqueles exercícios de desenho, eu falava, nossa, não, mas isso aqui é uma
coisa-prima, é ó, maravilha e tal. E aí, na faculdade de arquitetura, tudo é meio comunal, assim. As pessoas pegavam seus desenhos e colocavam numa mesa para todo mundo ver e julgar e tudo mais. E eu via, tá, de fato, meus desenhos, eu gostava mais deles do que de alguns outros. Mas tinha outros que eram, tipo, o cara da esquina e o Leonardo da Vinci, entendeu? Então, assim, isso foi um grande desafio para mim, pessoalmente, no começo, porque perceber isso que, sei lá, essa discrepância de uma habilidade que eu julgava que era muito necessária para arquitetos e que hoje eu vejo que não é tão necessária assim, mas que naquela época era muito importante, e eu ver que tinham pessoas que tinham uma capacidade muito maior do que a minha ali, me deixou acanhado, sabe? Nos, tipo, primeiros períodos, assim, acho que até metade da graduação, eu ficava meio receoso de compartilhar, tipo, minhas ideias e principalmente meus desenhos também. E aí eu acho que depois da metade da faculdade eu tive que fazer um esforço contrário, de tipo assim, aceitar que aquele desenho ou que aquela ideia não necessariamente vai ser a ideia final e que é tudo parte de um processo para chegar a uma solução final e que tá tudo bem dela ser uma ideia ruim ou de ser um desenho ruim, ou de ser só um rabisco, e que tudo isso faz parte do processo criativo também. Acho que não sei se estou colaborando muito com a discussão, mas eu acho que é legal trazer isso, né? Essa experiência de entender que expressar a criatividade, exercer a criatividade e meio que exercitar ela de alguma forma é um processo de dar uma quebrada mesmo no seu ego de alguma forma também, sabe? Eu acho que, como eu estava falando antes, eu acho que expressar sua criatividade ou tirar alguma coisa da sua cabeça e pôr no mundo real, seja no papel, independente de que forma seja, é uma coisa muito vulnerável. E eu acho que a gente tem um pouco dessa ideia de que as coisas são muito assim, isso é meu, isso é seu, e muito individualizado, assim. E eu acho que uma coisa que na nossa faculdade isso é meio quebrado na sua cabeça e acaba que as coisas são coletivas, a gente vai quebrando um pouco desse estigma de que aquilo tem uma autoria só sua, porque você vai sendo forçado a trabalhar muito com as outras pessoas e você vai entendendo que aquilo que chegou no final não é nem seu, não é nem do outro, não é nem do terceiro, é de todo mundo. Porque se eu não tivesse falado A, a outra pessoa não teria chegado à conclusão B. Então a gente vai entendendo que criação pode vir de uma coisa conjunta e aquilo passa a ser um pouco menos intimidador. Porque você percebe que você pode dar uma ideia que talvez não seja boa ou que talvez não seja a ideia final, mas que aquela ideia vai gerar a ideia de uma outra pessoa que seja, sim, a solução final. Então, isso vai dando um pouco de uma desinibida, assim, na gente e vai facilitando muitas coisas. Tanto que, frequentemente, eu e o Fernando, a gente trabalha muito junto em projetos, em coisas criativas, e tem hora que, às vezes, as pessoas perguntam, tipo, mas quem foi que começou a criar isso? Quem, meio que, assim, tentando entender de quem que é a ideia principal. E a gente não consegue separar mais. Impossível separar, porque é tão nosso, porque se eu não tivesse falado uma coisa, ele não teria chegado a uma conclusão que ele chegou e que me levou a outra conclusão. Então é uma criação tão conjunta que é difícil separar, assim, isso é meu, isso é seu. Isso vira nosso mesmo. Então eu acho que é uma coisa que é muito interessante, que ajuda muito, assim, nessa quebra de bloqueio criativo, assim, a gente tem uma... Vamos entrar nisso já? Podemos entrar nisso. A gente meio que já tá entrando, né, querendo ou não. Mas eu acho que esse ponto aí, só pra complementar... É muito bom você ter uma pessoa com a qual você pode comunicar suas ideias e rebater ideias também. No sentido de, tipo, tá, eu proponho uma coisa A. Aí você vira pra mim e fala, A tem esses pontos positivos e esses pontos negativos. A gente podia fazer B pra suprimir os pontos negativos. Aí eu falo, mas B tem esses pontos. Vamos fazer C, talvez? Esse processo, eu acho que isso resume o processo de projeto de arquitetura. Mas eu acho que ele se aplica a muitas outras coisas. Até no podcast, pensar os temas e tudo mais, a gente usa muito isso. Eu acho que antes da gente... Nossa ideia, esse podcast, a gente achou que não ia ter tanta coisa pra falar, tava um pouco
travado mesmo, mas a gente acabou que tem muita coisa pra falar, então eu vou dar um passo atrás e vou falar que nossa ideia era falar um pouco sobre o que é criatividade, que a gente já falou, que tem um pouco o que é pra mim, o que é pro Fernando, e eu acho que é legal, assim, quem quiser comentar o que é pra você criatividade, e também falar um pouco sobre essas estratégias pra quebrar esse desafio, e essa ideia surgiu justamente porque eu tive que escrever a pauta do episódio de hoje, ontem, e eu olhei pro Fernando e falei, eu não sei o que falar. Minha criatividade parece que tá, assim, travada. E não era uma coisa só do podcast. Era assim, eu abri um projeto pra trabalhar, e aí eu começava a fazer um quarto de um cliente e achava tudo horroroso. Eu tentava... aí eu apagava tudo que tava lá, aí eu começava a abrir uma outra página e queria mexer com outra coisa e também já achava tudo horroroso. Então, assim, eu tava sentindo num dia, assim, que nada que eu colocava pra fora era algo que eu tava satisfeita, sabe? E aí foi por isso que esse tópico, assim, surgiu. Eu olhei pra cara dele e falei, eu não consigo, minha criatividade foi embora. E ele falou assim, então por que a gente não fala justamente sobre isso? O que fazer nesses dias que a criatividade vai embora? Porque, principalmente na nossa área, mas eu acho que em várias outras, tem dia que a criatividade vai embora, mas você continua tendo que trabalhar. E aí? O que você faz quando a criatividade vai embora, mas você continua tendo que criar? O que você faz? Olha, eu falo muito sobre isso na minha terapia. Minha terapeuta fala muito sobre isso, assim. Ela vira pra mim e fala assim, eu não sei como que vocês conseguem criar todos os dias. E isso vai soar um pouco... eu sou muito criativa, não sei o quê, mas é uma coisa que não é tão constante pra mim, sendo bem sincera. Eu sou uma pessoa que tem uma necessidade de colocar coisas pra fora tão grande que eu lembro que quando eu tava no ensino médio, nessa tara ali de estudar pra vestibular e tal, eu sentia, assim, quase que uma necessidade de botar pra fora alguma coisa, e aí eu pegava umas revistas e saía cortando, porque eu queria criar alguma coisa. Então, pra mim, é difícil ter esses momentos de não pensar em nada, porque minha cabeça funciona tão rápido que eu começo a fazer associações, tipo, imediatamente na hora que eu começo com alguma coisa. Mas eu entendo que tem dias que não é assim, e eu me frustro muito, e eu acho que tem algumas estratégias, sim, que eu gosto de utilizar, e eu acho que a primeira delas é começar pelos limites. Então, Explica pra nós o que é. Então, eu começo por aquilo que não dá pra fazer. Então, se eu tenho, por exemplo, vou fazer um projeto de uma casa, que eu acho que pra gente é super fácil de explicar. Eu vou começar o projeto de uma casa. Eu tenho ali uma folha em branco, e aí? Como é que eu vou começar? Obviamente, eu não vou começar da folha em branco. Eu vou começar do terreno que eu tenho. Eu tenho ali, aquele terreno é numa cidade, eu tenho aqueles limites ali pra construir, vai ter muro, eu tenho vizinho, eu tô numa área rural, então até que ponto que meu cliente quer que eu construa esse pedaço? Eu tenho uma topografia muito acidentada, então é uma montanha muito íngreme, ou então é um terreno muito plano, então eu sempre vou começando a pensar ali meio que tirando aquilo que eu não posso usar. Então, eu tenho uma árvore que o cliente não quer que tira, ou eu tenho um poste na frente da casa, então eu sempre vou desenhando aquilo que vai me limitando para poder chegar em uma solução. E eu acho que é uma boa estratégia para qualquer outra coisa, o que eu não posso fazer ou o que eu não quero fazer, né? Então, e começando meio que por esse não. Começando a desenhar o não. Meio que isso. É uma boa. Acho que, no nosso caso, tem muita coisa de legislação também, né? Específico para arquitetura. Então, é uma coisa que ajuda muito. Mas eu ia falar que, no meu caso, eu vou falar bem sincerão. Pode falar. Às vezes eu começo com uma ideia que, assim, só brotou na minha cabeça quando eu fui analisar o problema, né? No caso de um projeto, por exemplo. Às vezes eu começo dessa ideia bem assim, brotou na minha cabeça ali, pré-concepção mesmo, e vai. E aí eu geralmente percebo que essa ideia é bem ruim. E aí quando eu percebo que essa ideia é bem ruim e desapego dela, eu vou fazer pesquisa. E assim, pesquisa pode ser desde só jogar alguma coisa no Pinterest, ou uma pesquisa mais a fundo, tipo, vou assistir vídeos de um sistema construtivo no YouTube, sabe? Coisas assim. Eu acho que essa parte de
pesquisar e de ir atrás de novas informações para o seu cérebro ir digerindo enquanto você tenta pensar numa solução para um problema, é uma estratégia muito legal. Às vezes até ver outros profissionais falando sobre obras análogas. No nosso caso seria arquitetura, mas eu já vi vídeo, por exemplo, de pessoal mostrando como que montou uma foto, né, uma composição, ou então aquele pessoal que pega todo o processo de criar uma logomarca para uma empresa, que fala, nosso briefing foi esse, a gente começou com isso, foi mudando para aquilo e tal. Isso é muito legal e é muito positivo, porque te coloca numa posição de estar analisando uma coisa de fora, tá fora da sua cabecinha, e vai alimentando o seu cérebro com novas informações e outras coisas que ele pode usar para criar coisas novas de fato. Então, não sei, eu acho que esse é o processo que eu me sinto mais confortável, que é ter uma ideia inicial, perceber que ela é péssima e ir pesquisar coisas a respeito. Eu acho que essa pesquisa de que na arquitetura a gente chama pesquisa de referências, mas que em outras áreas pode chamar de várias outras coisas, inclusive na pesquisa acadêmica chama-se de estado da arte, assim, que eu acho um nome engraçado para uma coisa super acadêmica, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito em comum. Eu não começo muito por botar alguma ideia que eu tenho no papel, mas às vezes eu começo pesquisando referências a partir desses limites que eu já me coloquei. Então, se eu sei, por exemplo, que aquele terreno que eu quero construir uma casa tem uma árvore que eu quero manter, então eu vou pesquisar casas com árvores no meio, entendeu? Então, sempre acho que pesquisar referências é uma boa estratégia independente de que etapa você tá. Seja para solucionar um parafuso, seja para começar a alimentar sua cabeça assim, de ideias, porque eu acho que muitas vezes a gente vai criando aos poucos, né? A gente acha que a gente vai chegar com uma solução pronta, linda e maravilhosa, e que na verdade não é isso. Chega isso pra cá, não, muda isso pra cá, não, vou dar uma ajustada. Além da arquitetura, uma coisa que eu percebo muito que funciona nesse processo é no processo de criar modelos de impressão 3D. Então, quando a gente está criando esses modelos, às vezes a gente quer um encaixe, a gente quer alguma coisa, e a gente pesquisa coisas parecidas. Então eu quero algo que seja como se fosse uma dobradiça. Então, eu vou pesquisar como funcionam dobradiças para poder conseguir reproduzir aquilo. Não, eu quero algo que pareça um encaixe de Lego. Então, não o cachorro, o brinquedo. Eu vou pesquisar esse tipo de encaixe, sabe? Assim, então, vai alimentando ali sua cabeça de informações que podem ser utilizadas depois ali para chegar àquela solução. E eu tô pensando aqui, lembrando de algumas coisas que já me falaram e que eu já internalizei de alguma forma, que o processo de qualquer criação, ele não é um processo linear. É uma coisa que vai e volta muitas vezes, você passa pelas mesmas ideias e tal. E eu acho que a grande sacada, assim, é você não se intimidar de colocar coisas no papel e conseguir pensar essas coisas de forma prática mesmo. Tipo, beleza, eu vou fazer uma mesa? Top. O que eu preciso pensar? O tamanho da mesa. A mesa vai ser alta? Vai ser baixa? Ela vai ser de madeira? Vai ser de vidro? Por que fazer dessa forma? Sabe? Todo esse processo é cíclico porque você vai criando coisas novas, investigando os pontos positivos, investigando os limites, como você falou, investigando coisas análogas. É uma coisa cíclica, dinâmica e investigativa de alguma forma. Assim. Claro que ainda assim vão ter momentos que você vai travar no meio do caminho e eu acho que tem outras formas de lidar com isso também. Eu ia dizer que tem momentos que para mim, pessoalmente, e eu já ouvi relatos de outras pessoas que sentem assim também, simplesmente não tem por que você forçar e continuar ali tentando quebrar a cabeça pensando em alguma coisa. Você simplesmente precisa se distanciar do problema, esquecer ele por um pouquinho de tempo, que seja um dia, que seja uma semana, mas travou com um problema e
precisa criar, precisa pensar em alguma coisa, vai fazer alguma outra coisa que não tenha nada a ver com aquilo. Tipo, vai fazer uma caminhada, vai assar um bolo, qualquer coisa. Parece que não, mas aquilo ali que você pensou, que você gastou seu fosfato, vai estar sendo processado de alguma forma aí pelo seu cérebro. Neurocientista, se tiver algum assistindo, coloca os comentários aí. E do nada você vai eventualmente pensar em alguma coisa, ou então a próxima vez que você sentar para, né, de fato se dedicar àquilo, vai aparecer alguma solução ou soluções diferentes para você. Pelo menos para mim é muito assim. Às vezes eu tenho um certo burnoutinho criativo em algum ponto. E aí não adianta o que eu faço. O que eu tenho que fazer é esquecer que aquilo existe por um período de tempo e depois voltar. E aí as coisas funcionam de novo. Isso me lembrou de uma história que aconteceu com a gente. Você não vai saber o que eu tô falando agora. Mas a gente participou de um concurso quando os dois estávamos na graduação ainda. E a gente tinha que fazer uma casa. Era um programa super mínimo, assim, de 60 metros quadrados. Era muito pouco. E a gente colocou na nossa cabeça que a gente queria fazer pátio interno. O que não fazia sentido nenhum, porque uma casa com tão pouca metragem quadrada ter um pátio interno, não batia, né? E a gente tava ali quebrando a cabeça com aquilo, que pátio interno, pátio interno, pátio interno. E acabou que a gente falou, não, vamos sair, vamos tomar um café, distraímos, falando assim, sem conversar sobre isso. E assim, a gente tinha, tipo, acho que um final de semana pra fazer isso, era bem corrido. Mas ainda assim a gente parou, foi tomar um café, e quando a gente voltou, a gente chegou numa solução que tanto acalmava nosso desejo de pátio interno, quanto solucionava tudo, e acabou que a gente ganhou o concurso porque a gente parou. Você acha que se a gente tivesse insistido em ficar aqui só fazendo, acho que a gente não tinha chegado à solução que a gente chegou. Acho que a gente só chegou porque a gente parou e foi tomar um café. Eu concordo. Acho que café ajuda, gente. Eu sou o advogado do café aqui, patrocinador do café. Fernando gosta muito de café. Bom, eu acho que tem mais uma coisa que a gente falou um pouco no início, mas que a gente não chegou a tratar isso como um tópico, assim, do que estratégias, que eu acho que é trocar ideia com as pessoas. A gente faz muito isso entre si, mas muitas vezes a gente não tem essa pessoa para poder trocar ideia, porque você não trabalha com uma pessoa específica, mas você pode ir conversar com um amigo, você pode mostrar isso para alguma pessoa, para uma mãe, ou até mesmo criar parcerias em que você possa trocar ideia ali com uma pessoa que tá interessada na mesma coisa que você, e aí que ela pode te contar coisas que estão acontecendo na empresa dela, e que não precisa ter nada a ver com a sua. Pode ser sei lá, você pode ter uma confeitaria e seu amigo ser advogado, e aí vocês estão trocando ideia sobre alguma coisa, e aí do nada surge uma solução que a sua amiga da confeitaria pensou, e que super serve pro seu escritório de advocacia. Eu ia falar isso, é surpreendente como os problemas são similares quando você começa a abstrair os detalhes mais específicos, sabe? Sim. Então, conversem. Isso. Faz parte e faz bem. E eu acho que ajuda muito a gente sair dessa, nossa, não consigo, não vai, essa trava que às vezes a gente fica, justamente o que aconteceu comigo ontem. De eu falar, Fernando, não tá saindo tema de podcast. Assim, a gente tem uma lista gigantesca de temas de episódio, mas assim, nenhum deles eu olhava pra ele e falava, dou conta de fazer uma pauta. Tipo assim, nada fluía, assim. E aí eu virei pra ele, reclamei sobre isso, e ele já falou, é isso, nós vamos falar sobre justamente esse sentimento. Eu falei, nossa, realmente. E aí a gente tem muito pra falar sobre isso. Inclusive, nosso tempo ali já tá 30 minutos quase. Meu Deus. E a gente tá falando pra caramba. Sabe outra coisa que eu acho bom pra ter inspirações, assim? Vídeos aleatórios no YouTube. Jogam... Sabe... Não, galera, vou me expor aqui agora. Mas sabe os vídeos dos caras aleatórios que vão no meio do mato construir alguma coisa? Sim. Eu adoro aqueles vídeos. Eu já fiz uma matéria da faculdade que era baseada nesses vídeos. Sério? Sério. Não vou expor o nome do professor, né? Melhor não. Mas um professor deu uma matéria que era sobre detalhamentos e era
Tipo, ele mostrava um vídeo de uma pessoa construindo alguma coisa aleatória no meio do mato. Eram vídeos de mais ou menos 25 minutos e tal. E aí você tinha esse tempo pra registrar, fazer uns detalhes daquilo que ele estava construindo. Pensar como que você ia comunicar aquilo que estava sendo construído em desenho. Nossa, isso é muito criativo. Mas esse tipo de vídeo coloca seu cérebro pra pensar em alguma coisa. Eu lembro também, vou te expor também, já que eu me expus. Ai, meu Deus. Você lembra daqueles vídeos que você assistia de uma moça russa que pegava umas bonecas e transformava elas em celebridades? Gente, eu adoro vídeos muito aleatórios, lembro. Mas isso é um processo criativo que coloca seu cérebro pra pensar outras coisas, sabe? Ter esse contato com outras áreas do conhecimento e outros tipos de arte começa a alimentar seu cérebro de formas diferentes também. É porque também o cérebro é isso, né? Tipo, ele é o que você alimenta dele e o que ele consegue misturar ali de alguma forma. Se você tá alimentando sempre os mesmos estímulos, você vai ter sempre os mesmos resultados, né? Ou resultados similares. Então, sai um pouquinho do habitual, caça um vídeo bizarro no YouTube que você vai falar, nossa, nunca vou usar isso na vida. Eu falei das Ilhas Canárias hoje, eu vi isso no YouTube. Então, eu acho que isso vai além de vídeos aleatórios. Eu acho que isso é uma coisa, uma prática que talvez seja um pouco por isso que eu me sinto uma pessoa muito criativa, que é porque justamente eu consumo muito essas coisas. E eu acho que é isso, assim, é uma coisa que talvez não ajude tanto em um momento de desespero do papel em branco, mas eu acho que é uma prática que ajuda a evitar o papel em branco, que é consumir conteúdos diversos e que não necessariamente tem a ver com sua área, assim. Acho que saber de muita coisa e ver muita coisa diferente, se expor a conhecimentos novos e ouvir as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, ouvir a experiência de outras pessoas, o que elas têm para dizer, o que elas aprenderam e aprender com isso, assim, aprender observando, aprender ouvindo, aprender de várias formas para ir alimentando sua cabeça de possibilidades. Eu acho que isso ajuda muito, assim. Você ter a arquitetura, a gente tem um nome bonitinho pra isso, que chama repertório, que é ter repertório, ou seja, uma pessoa que conhece de muita coisa, é de certa forma muito útil. E eu acho que é importantíssimo diferenciar que repertório não necessariamente na minha opinião pelo menos, não é tipo cultura erudita. Não é uma coisa, a pessoa que conhece música clássica, que já foi na Europa e que não sei o quê. Eu acho que, assim, é ter um olhar de que muitas vezes o serralheiro da esquina vai estar fazendo uma coisa incrível e você conseguir prestar atenção nisso e chegar numa solução a partir do que ele tá fazendo. Ou de ir no jardim da sua avó e perceber que ela fez alguma coisa ali e pegar uma ideia bacana daquilo, sabe, assim, de ter esse olhar e que vai além de só consumir coisas clássicas e que são consideradas cultura, entre aspas. Eu acho que isso é importante, assim, de ver soluções em coisas do dia a dia. Rafael Pedreiro já me ensinou mais que muito professor e eu acho que a gente pode parar por aqui. Verdade. A gente é muito fã do Rafael Pedreiro. Rafael Pedreiro, se você está vendo isso, a gente é muito fã de você. Você já ensinou muito pra gente. Porque é justamente isso, é uma pessoa que tá ali fazendo o trabalho dela e mostrando como que aquilo é feito, sabe? E assim, isso... eu vou ter que falar mais coisa. Eu sinto muito. Eu sei que você já tá querendo acabar, mas a gente tem academia daqui a pouco. Mas me lembrou que eu já tive uma inquietação, que é que eu já fiz algumas disciplinas de alvenaria estrutural que ensinavam a projetar com blocos de concreto, estrutural e tudo mais. E aí todos os professores criticavam muito como que os pedreiros assentavam os blocos. E aí toda vez eu perguntava, tipo, tudo bem, esse jeito é errado, mas qual que é o jeito certo? E nenhum professor sabia me responder. Ninguém sabia me explicar como que se assenta corretamente um bloco de concreto estrutural. E aí, recentemente eu fui no YouTube e joguei lá, como se assentar um bloco de concreto estrutural. E aí um pedreiro me explicou e eu sei exatamente agora como se assenta um bloco de concreto. Então, assim, sabe, o professor na escola de arquitetura da UFMG não soube me explicar e o pedreiro no YouTube soube me explicar. Então, acho que é importante
fazer essa... É um exercício de visão. É um exercício, né, de visão, exatamente. De não descredenciar, como é que é? Desvalorizar que o conhecimento de todo mundo tem valor ali pra sua criatividade. E eu acho que isso virou uma coisa muito... um discurso que eu não estava planejando, ele só desceu aqui. Só fluiu aí, né? Só fluiu. Militei aqui. É isso, galera. Eu militei sem a intenção. Mas, Rafael Pedreiro, Pedreiros no YouTube, somos fãs. E eu acho que é isso por hoje. Por hoje é só. Se você gostou, deixa seu like, avalia nosso podcast, deixa um comentário aqui. Conta pra gente como é que é seu processo criativo, se você tem alguma técnica para romper com essa síndrome do papel em branco. E se você lembrou de alguém, compartilha com eles aí. Até a próxima. Obrigada.